Olá, sou Ivo Nascimento e sou integrante do coletivo Mitos Teatro da cidade de Macatuba. E no coletivo eu exerço a função de ator, dramaturgo, diretor e figurinista. Eu me chamo Cido Silva, meu nome é artístico, sou do Mitos Teatro de Macatuba. Eu nasci na cidade de Chavantes, também interior de São Paulo, aqui na região de Ourinhos, de Santa Bárbara. Viemos para Macatuba quando eu tinha 6 anos de idade. Veio meu pai, minha mãe, a minha família. Eu sou Fabrício Faustino, integrante do grupo de teatro Mitos, da cidade de Macatuba. Nasci na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, que fica do lado de Ourinhos, mas vim muito cedo para a cidade de Pederneiras, da onde eu me criei e conheci o Mitos. Eu sou natural da cidade de Guaraçaí, daqui do estado de São Paulo, e vim para Macatuba com 7 anos de idade. Eu lembro, é uma lembrança que eu tenho de ter chegado em Macatuba num pau de arara mesmo. Era um caminhão aberto no fundo e coberto, era até redondo assim. Eu lembro nitidamente de ter comido pão de queijo lá dentro e de ter chegado em Macatuba, aqui na Aguinha, que hoje é um bairro, né? Porque não era um bairro, era só uma questão rural ali. E de madrugada, lembro de ter chegado. Eu lembro nitidamente esse momento de eu entrar na casa, chão de tijolinho. Lembro que tinha um córrego que a gente descia para lavar roupa, minha mãe, eu segui ela ali, né, com 6 anos. A minha família, ela sempre se relacionou com a arte através de livros, não tínhamos televisão e íamos assistir muitos dramas circenses. E depois desses dramas, nós brincávamos no quintal de casa, montávamos um picadeiro e lá nos divertíamos. Era uma casa do lado da outra. A nossa, tanto que eu fui lá esses dias, ela não existe mais. Eu olhei de longe assim, a casa não existe mais, mas tem aquele campo todo. E eu fiquei um bom tempo na vida rural. Tanto que eu me acostumava, eu era o mini Tarzan, né? Porque as crianças, as brincadeiras nossas era aquela, porque não estudava, né? Não tinha energia elétrica e era tudo feito, rádio a pilha, era tudo feito no fogão a lenha. Ontem eu também estava pensando nisso, o que a gente comia, sabe? Porque não tinha geladeira, então eu falei, deve ter sido muita coisa salgada, muita carne salgada, né? Mas a minha mãe é uma excelente contadora de história. As crianças ouviam ela contar as suas histórias e gostavam, nós ficávamos encantados. As pessoas adultas também, porque a minha mãe, ela era de gesticular, de andar, de fazer vozes. É uma mulher de muita fé, sempre devota. Minha mãe é de fazer chá, conhecer a medicina das ervas, de fazer unguento para machucados. E a minha mãe, quando ela contava a história, o olho dela vibrava. Ela vivia aquilo. Mas eu comecei a ter contato com o teatro foi num projeto social aqui em Macatuba que chamava Plimec. E, na verdade, quando eu vim para o mundo urbano, foi um choque. Eu achei que, para mim, eu precisava me enquadrar de algum jeito, porque aquele mini Tarzan, pulando cipó, tomando água de mina, convivendo com animais, né? Uma vida restrita, familiar. Então, quando eu vim na cidade, de certa forma, eu precisaria me encaixar nela. Pobre, negro, e era uma pobreza material muito definida. Porque quando você tem 8 anos de idade, você imagina que você é pobre, que você vai ser pobre sempre. Então, a tua vida é aquela. Então, eu acho que esse foi um dos motivos da educação, do ensino, do conhecimento, ter sido uma das formas que eu encontrei para me tornar visível nesse mundo que eu estava, que é o mundo rural. Então, aí com isso veio timidez, veio o Caxias, o que eu estudava muito, o que ia no primeiro dia de aula, ia até o último dia de aula, com as professoras mandando embora. Eu era muito tímido. Eu sou tímido hoje ainda, mas eu era muito, extremamente tímido, né? E isso trouxe entre as pessoas que me conheciam aquela coisa assim, ele é inteligente. Então parece que eu tinha que ficar mantendo essa inteligência. Eu só fui perder isso
na vida adulta, sabe? Assim, essa exigência comigo mesmo. Só que essa exigência, assim, voltando um pouco para teatro, né? Eu acho que ela vem um pouco para esse mundo cultural que eu aceitei aceitar, sabe? Que eu falei, não, é essa arte que eu quero, é essa arte que eu gosto, essa arte que me preenche, essa arte, olha que interessante, fazendo um paralelo aqui, já que tá, é quase um registro de psicanálise, né? É a arte que me tornou visível. Ela tira você daquele mundo excluído, daquele mundo de margem, e te põe no centro das atenções, né? Te põe num palco, te ilumina, que é para você ser melhor visto, né? Fazendo esse paralelo. Então, talvez isso também tenha sido um dos motivos inconscientes de eu ter embarcado no teatro. Que eu tenho um espírito artístico, eu acho que eu tenho desde criança, né? Porque eu lembro que nas escolas a gente tinha um projeto aqui chamado Primec. A gente estudava de manhã, a gente ia à tarde para esse Primec. E lá tinha várias atividades artísticas. E eu sempre me interessei pelos jograis. Mas era apresentado, a gente tinha uma prancheta, uma pasta, e você lia ali, ia lá para frente, lia, voltava, o outro ia para frente, continuava a leitura. É um teatro não estruturado, né, com todos os elementos do teatro. E eu sempre participei. E eu lembro uma vez, e olha que interessante, eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma peça, mas no estilo de jogral, que falava sobre escravidão. Eu não lembro qual é. E a Aguinha, o bairro Aguinha, seria uma periferia da época, né? É onde moravam as pessoas mais vulneráveis socialmente. Tanto que quando começou a sair casas, conjuntos de casas populares, geralmente era ofertado para essas pessoas que moravam da Aguinha, para, né, trazer elas para a cidade. E tinha uma escola lá, e a gente foi. Então foi o meu reencontro com a Aguinha. Isso eu devia ter uns 9 anos. Então a gente sai, para mim, me senti, né? Saí, vamos apresentar fora, né? Porque até então as apresentações eram só interna ali no Primec ou alguma outra escola, alguma outra coisa. E aí a gente foi para a Aguinha. Então foi a minha primeira temporada de teatro. E foi muito bacana, eu gostei muito. Então, essa linha de teatro é desde criança, desde que eu comecei a ver que existia isso. E a peça mesmo que eu me expus assim publicamente foi numa peça de uma festa junina que tinha quadrilha caipira, né, danças caipiras, daqui do interior do estado de São Paulo, e nós fazíamos o casamento caipira. Tem o meu amigo Ney, que é desde a infância, ele sempre fez o papel do padre e eu fazia o papel de sacristão. Isso numa quadra aberta para o bairro inteiro assistir, e as pessoas gostavam muito. Eu tinha um mote, né, que o meu personagem falava assim, espírito de um... a qualquer momento. Então era muito interessante, né? No outro dia eu andava na rua e as pessoas comentavam, espírito de um, e dava risada. E essa festa junina era um evento assim esperado pela cidade toda. E acontecia aqui no nosso bairro, que era um bairro muito afastado da cidade. Hoje a cidade veio para perto de nós, mas nós éramos um bairro de periferia, né? As pessoas chamavam vilão, aqui ventava muito, mas as pessoas da cidade, lá do centro, eles vinham para a nossa festa junina, que acontecia na escola, na época era municipal, estadual, FANI, e era o que a cidade tinha, assim, para se divertir, porque tinha todas as gincanas, e a nossa quadrilha ficou tão famosa aqui na cidade, e o nosso espetáculo ficou tão famoso, que eles nos levaram para o centro da cidade. E lá foi num ginásio de esporte que estava para ser inaugurado. Ele não estava totalmente pronto. Aí você imagina, você colocar 2 crianças, eu acho que eu tinha 12 anos, o Ney 11 ou 10, entrando lá da porta, né, desse ginásio de esporte com ele lotado, né, dos 2 lados. E quando a gente fala segurando o microfone, que a gente não tinha essa projeção de voz, né, que mundaréu de polvaréu, seu vigário, aí as pessoas caíam na risada.
E aquilo lá era muito interessante, era fascinante, porque eu sempre quis ser artista. Desde pequeno eu sempre falava que eu ia ser artista. E aí quando nós tínhamos televisão, eu não tinha referência. As referências dos atores eram Tony Ramos, Francisco Oco, Tarcísio Meira, né? As atrizes eram loiras, então não tinha referências negras. E as pessoas, quando eles colocavam um corpo preto na tela, era naquele lugar que nós não queríamos. Era o lugar do bandido, do serviçal ou do escravizado. Porque nem nas novelas que tratava desse tema, que foi uma vergonha no Brasil, a escravidão, nós éramos protagonistas. Os heróis daquelas novelas sempre foram pessoas brancas. Então nós não tínhamos referência. Eu vou voltar um pouquinho. Lá em 92, quando o prefeito da época, o Dr. João, ele gosta muito de arte. Ele é artista plástico, faz esculturas, belíssimas esculturas, gosta de música, ele é músico também, e era prefeito. E o sonho dele era ter um grupo de teatro de Macatuba. Então ele abriu, colocou realmente em jornal, chamando pessoas para fazer teatro. E na época já tinha até a peça, que seria Morte e Vida Severina. Aí eu me inscrevi, aí o Luiz Marcos, que era o nosso diretor, nosso coordenador, aí o pessoal trazia, a prefeitura trazia profissionais de Campinas, já veio a Márcia Stravazaca, que ela é professora da Unicamp e deu um curso pra gente. Naquele processo todo da peça. E era um grupo bem grande, era um grupo com quase 20 pessoas, né, para montar. E isso nasceu do desejo do político, do prefeito, do Dr. João, e conseguiu montar esse grupo. E foi um trabalho muito bonito, assim, muito plasticamente, muito plástico. O Luiz Marques é um diretor de cena, um diretor de imagem, então plasticamente muito bonito, bastante coreografado, né? Tanto que na época a gente não tinha teatro municipal. Então a gente apresentou num lugar chamado Clube Esportivo Cultural, que é o famoso SEC, que tem um salão, então alugaram cadeiras. A gente trouxe, em 3 apresentações que a gente fez no Morte e Vida Severina, 2.000 públicos. Quase 2.000 pessoas em 3 dias. Isso foi... Eu lembro também que na época, assim, as pessoas falavam, o ator de Morte e Vida Severina. Então ficou a cidade toda comovida com aquilo, né? E o interessante é que a maioria, a grande maioria, era atores, né, artistas amadores dos bairros da cidade. E a gente conseguiu levar isso para o centro, que é no SEC. Isso motivou, porque estava toda aquela comoção, isso estimulou e motivou a prefeitura da época a conseguir apoios para a construção do teatro. Então, quer dizer, esse teatro municipal também tem um tijolinho nosso nele, ele sabe? Assim, tem a motivação dele ser criado. E fomos conhecendo, estudando o teatro em si, e fazíamos muito teatro com autores de outros países. Nós ainda não tínhamos nós que eu digo, não tinha esse entendimento desse meu corpo preto em cena. Até que eu conheci o dramaturgo Abdias do Nascimento. O Abdias, ele impactou porque assim, eu vi coisas na televisão e não sabia que eram atores dele, do coletivo negro que ele havia montado, porque ele já necessitava dessa nossa representatividade, que nós também sabemos atuar, fazer essa arte, e nós temos a nossa história. Então é de muita importância. Acho que todos os atores negros devem e conhecem, né? Abdias do Nascimento, esse surgimento do teatro negro brasileiro. É uma referência e é ali, né? Por isso que tem que se mencionar Abdias do Nascimento, porque é ele que foi abrindo as portas. É ele e a todos os atores negros que surgiram, o Grande Otelo, Zezé Mota, Ruth de Souza. Eles abriram essa porta para nós adentrarmos. Então é bom vermos essa história e ver o quanto nós caminhamos. Há dificuldade? Há. Mas nós estamos caminhando, nós estamos em movimento. Aí eu entendi um pouco dessa arte, um pouco desse meu ofício, dessa minha representatividade. Aí eu volto lá para minha infância, para as histórias da minha mãe, das minhas tias, do meu pai,
sabe, as histórias da nossa ancestralidade. Comecei a perceber os nossos amigos, esses corpos aqui em Macatuba, aonde trabalham. E hoje o coletivo Mitos Teatro, nós começamos a trabalhar a nossa própria dramaturgia. A descoberta, né, desse corpo negro, desse nosso cabelo, é muito interessante porque é uma descoberta também com um ser do interior. Esse ser do interior, esse teatro do interior, você falar da nossa gente, se expressar da maneira que nós falamos, com um R apertado. Então é uma descoberta, sabe, nós constantemente estamos arrebentando correntes, porque o corpo foi aprisionado, mas a mente não. Então nós somos a maioria minorizado, mas aí quando você fala, o Mitos Teatro ele fala da minoria. Nós pegamos a estética negra, mas nós estamos falando também dos povos indígenas daqui, dos povos originários daqui. Eu gosto de falar das prostitutas, das travestis, eu gosto de falar do bêbado da rua. Eu tenho que trazer essas pessoas que são invisibilizadas e que têm as suas histórias, sabe? Trazer a terra, trazer o barro, a lama. E eu não gosto muito dessa questão orgânica, mas o teatro ele é vivo quando ele vem das entranhas, das suas verdades. Então a minha verdade foi visitar a minha ancestralidade, reconhecer, assumir, entender esse papel que nós temos na sociedade, tudo que construímos, porque os nossos passos vêm de longe, e denunciar as mazelas da desigualdade desse Brasil tão desigual, tão homofóbico, tão machista, tão racista e nada cordial. Essa luta que eu acredito nesse nosso teatro, nessa minha dramaturgia, no meu coletivo, sabe? Esse coletivo, nós passamos a ser irmãos, passamos a ser uma família por causa da diáspora, né? Foram separadas as famílias, então nós temos essa cultura do terreiro, de abraçar e ter como família, da capoeira, porque a capoeira agora ela começa a se apresentar no nosso coletivo, na nossa expressividade, no nosso corpo, na nossa mandinga, na nossa ginga, na nossa maneira de falar. Então essa representatividade ela veio para ficar. É assumir, a gente já sabia, mas agora a gente assume, nos tornamos mais potentes. Sabe assim, quando você pergunta para alguém assim, por que você faz arte? A pessoa não consegue explicar, porque não tem explicação, né? Porque o artista ele foi muito tempo marginalizado. Ele ainda sofre preconceitos, ele ainda é tido como preguiçoso. Quando você fala trabalho, né? Tanto que quando a gente remete às nossas produções, a gente fala trabalho, né? Naquele trabalho. É um trabalho árduo. Que às vezes a gente tem que ficar tentando explicar para as pessoas que é importante, que é um trabalho, né? Então é uma área difícil. Então eu não sei te dizer o porquê que a gente entra. Mas no Primec em si, existia várias opções. Você poderia ou fazer dança, ou fazer... Você não era obrigado a fazer os jograis. Tanto que na minha turma não era todo mundo que fazia. Você ia se encaixando nos projetos que surgiam, né? E então alguma coisa me pegou. Eu não sei te dizer o que é. Que eu acho que pode ser essa questão da invisibilidade, né? É uma maneira de tornar visível, é uma maneira de se expressar. Talvez eu sentisse a necessidade pela timidez de achar caminhos onde eu pudesse me expressar. E pensando hoje, talvez seja isso. Mas quando você começa a fazer, você gosta, e tem todos uns percalços, tem todos uns obstáculos, né? Que o pessoal das artes conhece. Mas a gente resiste, né? Mesmo com todas as dificuldades, você vai resistindo, vai fazendo. E nessa resistência, me dá a impressão que cada vez você quer fazer melhor, entre aspas, melhor, mais profissional. Que até então tem aquele oba-oba do teatro que você está conhecendo, que é gostoso, dá toda aquela energia, né? Mas depois a gente vai se conscientizando que é um trabalho, que existe disciplina, que exige esforço, que exige garra, exige memorizações, exige tempo, né? E aí a gente vai se conscientizando e entrando nisso. Aí sai daquela coisa que só é gostosa
também para aquela coisa ética, para aquela coisa de responsabilidade naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou tornar visível. Você pega um texto de teatro que está lá fechado, a gente abre as folhas, a gente dá vida a tudo aquilo, põe no palco, torna isso visível para outras pessoas. Então existe uma responsabilidade, porque por isso que eu acho importante a gente pensar no público quando vai fazer os trabalhos. Porque você tem que ver o que você está levando para essas pessoas. Né? Então você está chamando elas, vem ver a peça X. A pessoa sabe o nome da peça. Mas o conteúdo é a equipe, é os artistas que estão lá que são responsáveis para colocar, para mostrar para as pessoas. Então existe uma responsabilidade em ser artista. Então a nossa dramaturgia é sempre estética negra. Agora temos atores, né, brancos e pretos, mas a estética... O nosso teatro se tornou ritualístico, sabe? Dessa coisa da dança afro, do tambor, dessa celebração da negritude que vem se empoderando, que vem se firmando. E através desse teatro nós queremos contar as nossas histórias que foram negadas, foram apagadas, contar a história da nossa cidade, da nossa participação na construção da nossa cidade. O coletivo Mitos Teatro ele está engajado com questões políticas, sociais, e nós queremos falar não só das nossas dores, nós queremos falar também dos nossos amores, das nossas conquistas, porque os nossos ancestrais eles atravessaram o transatlântico. E foi através da oralidade que nós chegamos e ajudamos a construir esse país. Então nós estamos revendo a nossa história, contando a história desse povo guerreiro. E aí quando eu fui para o teatro, era uma coisa assim engessada no seu tom de falar, nos seus gestos, que não eram os meus gestos, sabe? Aí entrou Arthur, desse corpo sem órgãos, se descobrir aquilo que eu sou. Aí eu entendi porque minha mãe ela levantava e contava a história do jeito dela, sem nenhuma técnica, e todo mundo ficava encantado. Ela arrebatava. Aí eu descobri, o Arthur ele veio para as Américas. Então a capoeira, os quilombolas, na sua cultura, na sua arte, com a minha mãe, ouvindo ela falar do meu avô, do pai dela, meu pai falando do pai dele, sabe, os costumes. Aí a gente começa a tirar as ataduras. Você não começa a ser engessado, robô. Nós temos uma ginga, nós temos uma maneira de falar, de sentar meio cantado. Então foi preciso eu rever. Aí amigos meus, pretos, outros pretos que eu conhecia na rua, eu sempre gostei de ouvir história. Então, da mesma maneira que eu parava de ouvir a história da minha mãe, eu comecei a ouvir a história do outro, para descobrir, e todos têm esse brilho no olho. Principalmente aqueles que vieram do Nordeste ou também vieram do Paraná, a maneira que eles falam das saudades, dos costumes, e você ter que se encontrar nesses costumes daqui. Macatuba é uma cidade conservadora, e você, aí sim nós vamos quebrando os paradigmas. Aí nós vamos nos mostrando, eu, o Cido, nossos corpos pretos, aí nós vamos nos mostrando nesse teatro. Existem dois tipos de teatro, né? Existe o teatro prédio e existe o eu faço teatro, né? Que você consegue fazer teatro sem esse prédio, mas você tendo prédio, aí eu volto naquela visibilidade, tá? Você tendo um prédio escrito teatro, a pessoa passa em frente e fala, existe arte aqui, existe teatro aqui. Então isso também ajuda a divulgar, isso ajuda a criar público. Então é muito importante, porque nesse teatro prédio você pode concentrar outras atividades. Tem um centro cultural, tem outras atividades de dança, atividades de música, que é graças a esse prédio que ele vai chamando. Ele não é fechado, ele é aberto, né? Ele não tem um muro. Ele é para ser transitado ali. Ele transita aqui com a cidade, né? Então isso é importante. Isso foi um marco para nós da cidade. Na construção do teatro teve uma efervescência cultural muito ampla, sabe? Não só teatral, mas musical, dança, exposições. E as pessoas de outras cidades vinham aqui. Veio muito artistas também renomados nesse teatro. Mas aí nós entendemos que o Mitos ele tem que enraizar aqui.
As pessoas sempre cobram por que não ir para São Paulo, por que não fazer televisão. E a gente achava que deveríamos sim ir para São Paulo, deveríamos fazer televisão, mas a resistência aqui, as resistências impostas do município e de se fazer arte no Brasil nos fortaleceu. Então a nossa importância é aqui, a nossa história é aqui. Talvez isso, o sucesso já aconteceu, porque nós fazemos aquele teatro que nós acreditamos. Aí as outras coisas é consequência. Então eu e o Cido, nós temos uma luta ferrenha com a cultura daqui para se manter de pé. Foram tentadas várias rasteiras, caímos, mas levantamos, sacudimos a poeira, estamos de pé, estamos caminhando, estamos esperançosos. E creio que virá outros, sabe, ocupar esses lugares, ocupar o nosso lugar e dar continuidade a essa luta de resistência. Então, esse criar raiz, eu vejo o mito aqui como um baobá, sabe? A gente cresce aqui, vai crescer, e as pessoas vão vir em nossa sombra. Não que nós vamos ofuscar, para descansar e saber que todos podem ser esse baobá, essa árvore de resistência, essa árvore de ancestralidade. Então a gente teve uma época de grande apoio da prefeitura com os grupos, com o grupo de teatro, sabe assim. Mas chegou uma hora que vai mudando o prefeito, isso talvez deixou de ser interessante para eles, porque o grupo já era menor, né? Já não eram mais 20, éramos 4, 5, porque as pessoas vão criando suas trajetórias, né? Grupo de Teatro de Macatuba, era esse nome. E depois, é claro, começaram a vir outros nomes. Aí quando veio o Nilceu, chamava Grupo Teatrai. Aí quando a gente perdeu o Nilceu, perdemos Van Rai, né? Aí chamou Fazarte. Daí a gente já estava em outro processo. Então a gente já estava se autodirigindo, encenando e dirigindo. Aí Fazarte. Aí depois tem uma época que chamou ESO, que era uma coisa à parte. Existiu o Fazarte e existiu o ESO. O ESO ele trabalhava com poesias de Fernando Pessoa. E aí, por último, veio o Mitos, que aí já chamou Mitos só, o grupo Mitos, agora é Mitos Teatro, que é o definitivo. Mas geralmente não, sempre com a figura do Ivo, ou a figura minha, ou a figura minha e do Ivo, sabe? Sempre tinha um dos dois ali envolvidos nesses projetos. Por incrível que pareça, o caminho do Mitos e o meu caminho se cruzou de certa forma lá atrás, em 2004, quando eu comecei a fazer teatro. Durante a época que a prefeitura de Macatuba fazia parceria com diretores, com o grupo de teatro e tudo mais, eles tiveram contato com o Luiz Fuluzetti, que foi um dos diretores dos meninos, do Cido, do Ivo. Quando ele terminou com esse projeto, o Luiz ele assumiu como responsável pela cultura, se não me engano, da cidade de Pederneiras e criou um projeto muito bacana chamado Andar e Voar. E foi ali que eu comecei. Comecei a fazer teatro porque eu era uma pessoa muito introspectiva, era muito quieto, e através do teatro eu consegui aprender a me expressar. Então o teatro foi muito importante para mim e é até hoje, tanto que faz mais de 20 anos que eu faço teatro. E então nossos caminhos se cruzaram agora com Mitos, mas lá atrás teve também esse contato com o mesmo diretor, que foi o Luiz Fuluzetti. O que é o coletivo Mitos Teatro? Ele é indescritível, porque é metamorfose, é mutante. O Mitos Teatro ele está olhando para todos os cantos. O Mitos Teatro quer maior alcance e nós estamos em movimento. Nós estamos acompanhando esse tempo espiralar. Então não dá para dizer o que é o Mitos Teatro, assim, de uma forma definida. Então acho que foi por isso. Então quando saiu o diretor, a gente entrou numa fase de autodireção. É possível fazer autodireção? A gente vai pesquisar, vai ver que é possível, tal. Mas é complicado, porque você precisa dos primeiros olhares, você precisa do primeiro público, e esse primeiro público é o diretor, né? Aí eu lembro que nessa loucura da autodireção, o Ivo e o William, eles montaram o Mendigo ou Cachorro Morto,
um processo desse lá em Lençóis, tá? Essa época acho que eu fiquei 1 ano e pouco sem fazer teatro, foi justamente quando o Valhai parou. Mendigo ou Cachorro Morto. O teatro, o grupo de teatro aqui em Macatuba havia se desfeito. O Cido estava aqui com o pessoal, mas não estavam fazendo teatro. Eu fui para Lençóis fazer teatro e em Lençóis estávamos fazendo muito teatro infantil. O William, que fazia teatro junto comigo, ele rompeu e depois eu rompi também, porque nós estávamos querendo aí já descobrir o nosso teatro. O que nós queremos dizer com o teatro? Bom, falar um pouco sobre o Mitos Teatro de Macatuba, né? Tenho um carinho imenso por vocês do Mitos Teatro, Ivo, Cido. Eu não sei se eu participo do início do Mitos ou de um processo que foi o Mitos até se transformar no Mitos, né? Eu lembro de um tempo que estava numa insatisfação quanto ator, quanto artista. O Ivo e eu fazíamos um espetáculo, aí paramos a almoçar. E com essa insatisfação a gente começou a pensar. E de repente a gente montou o Mendigo ou Cachorro Morto. Num processo muito maluco, muito doido e de empreender para o teatro, né? No interior, pensar teatro, pensar um teatro com uma forma diferente, com uma questão autoral, mesmo trazendo o texto do Brecht, mas a gente incorporando a nossa capacidade, nosso pensamento. E aí, de repente, o Cido vem e agrega valor ao espetáculo. O espetáculo ele tem uma vida indo para o Festival de Sorocaba e depois foi pro Fringe, em Curitiba, uma experiência muito intensa. E aí a gente, com esse grupo que era o Fazate, que de repente eu acho que foi um processo embrionário que dá um pouco a visão do Mitos. E aí junto com vocês eu começo o meu primeiro processo de dramaturgia, a acreditar um pouco na dramaturgia, e a gente monta o Entre Eles, um texto que ele começa sendo escrito com o Marcelo e depois eu vou lá e incorporo o texto. E a gente teve inúmeras aventuras, a ida para Curitiba para fazer o espetáculo e de repente o Cido, ele fala, nossa, tá quente aqui atrás, tá quente aqui atrás. Aí de repente o carro quebra no meio do nada. E aí a questão da necessidade de fazer, a necessidade de estar em cena, né? E a gente para numa cidade que é entre Tararé, eu não vou lembrar agora a cidade, mas eu lembro da oficina do João Branco. E teve que refazer o motor lá, retificar, e vocês, atores, indo para Curitiba para fazer a peça, estrearam. Eu acho que eu nem estava no dia da estreia, não tenho essa lembrança. Mas depois consertou, aí eu fui pro teatro. Então são os perrengues que o teatro nos trazem, né? E com a força e com a amizade e com esse olhar que vocês carregam até hoje. É um olhar que eu falo que é do teatro amador, mas é do amador que ama o que faz. Onde a profissão, ela tá num lugar de que você está fazendo com potência. Então, todas as vezes que eu vejo um trabalho de vocês, quando eu vejo mitos, ou leio um texto que vocês produzem, ensaios, eu percebo a potência, né? A potência do estar. Então isso é muito bonito de ver, porque o teatro é essa... Eu tô com essa frase há um tempo, que é a arte do encontro, né? Eu tenho falado muito com os meus atores, que é o primeiro encontro, encontra com o texto, depois encontra com o seu colega de cena, e depois você encontra com o público, aí você encontra com o técnico, assim, você encontra com tanta gente, é um lugar de comunhão tão grande. E eu percebo que vocês mantêm isso, essa comunhão, o teatro como um objeto sagrado, um objeto de valor. Então, o que eu tenho para falar do teatro, da companhia de vocês, do grupo de pesquisa de vocês, é isso. Eu percebo a potência e a ideia de comunhão, onde o teatro está para ser uma ferramenta de informação, de comunicação, de encontro entre pessoas, né?
Então, eu acho muito bonito, vocês estão de parabéns. Todos os trabalhos, os demais integrantes, que eu não vou saber o nome agora para falar, eu mantenho a lembrança do Ivo e do Cido, que são dois atores que eu tenho uma admiração tão profunda. A questão, a suavidade cênica do Cido, onde eu percebo uma poética, onde eu percebo um olhar aguçado, um olhar inquiridor. Já a questão da entrega do Ivo, o Ivo com uma potência cênica, um homem de quase 2 metros, e com um vigor cênico, com uma entrega, com um mergulho na loucura. Então, eu acho que vocês vivem o teatro, esse teatro de amar, esse teatro de comunhão, esse teatro de viver. Vocês vivem mesmo. Então, isso é muito bonito. Então, eu só tenho lembranças maravilhosas com vocês. Seja dos ensaios, quando acabava o ensaio, aí sentávamos, aí na minha cabeça, ela rodando, e vocês falavam, agora você fala pra mim o que você pensou. Então, vocês faziam minha cabeça fervilhar de uma maneira muito, muito boa. Eu, quanto diretor, quanto autor, ou quanto ator, que tive o prazer de contracenar com os dois. Então, eu acho que é isso. Eu acho que vocês estão de parabéns, vida longa, que continue com essa pesquisa, continue com esse teatro pujante, com essa força, tá ok? Grande abraço. Aí descobrimos esse texto curto, Mendigo ou Cachorro Morto, de Bertold Brecht. Eu e o William fizemos uma montagem, não tínhamos diretor, então nós nos autodirigimos. E foi uma aventura assim, muito grande, onde nós nos colocamos na produção desse teatro. Nós fomos atrás de figurinos, cenários, nós colocamos sacos de juta com areia, e essa areia nós pegamos lá no cemitério de Lençóis, né? Porque nós achávamos que íamos compor esse nosso teatro. Nós estávamos descobrindo Brecht, tentando entender Brecht, do que nós lemos, de algumas coisas que nós vimos. Nós colocamos uma televisão com algumas imagens de guerra, porque quando nós resolvemos montar Mendigo ou Cachorro Morto, nós estávamos fazendo o estudo na casa do William. Aí foi quando houve o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aquilo para nós foi um sinal. Mas só que convidamos as pessoas, fizemos a produção, cobramos ingressos e ouvimos as pessoas num feedback. E uma dessas pessoas foi o Cido. O Cido foi muito sincero. Muito sincero. E nós ficamos espantados, porque nós achávamos que estávamos no caminho. Aí, respiramos fundo, fomos convidar o Cido para dirigir o espetáculo. Aí eles me chamaram para ver o trabalho, eles ficavam insistindo para eu entrar. Eu falei, não quero mais fazer teatro, não sei o quê, não aguento essas coisas todas aí. Fiquei 1 ano e pouco. E eles lá no processo deles, e eu acompanhando a loucura deles, né, aquela correria toda. Porque eu não fazia, mas eu estava próximo deles, né? Aí eu fui ver. Trabalho muito bonito, muito necessário para a época. Foi um flerte, foi um namoro complicado, ele não cedia, não se deixava encantar. Aí a gente partiu para encheção de saco. Sabe, aí intimidamos. Não intimidamos não. Porque o Cido, ele é de teatro. Sabe quando você tá um pouco assim, decepcionado, mas é aquilo que você quer? E quando o Cido veio, que nós retomamos aos estudos, nós fomos nos entregando a esse espetáculo, conhecendo o Brecht, aí foi um boom. Eles acertaram de cheio no texto, né, que eles iriam montar. Aí eu fui assistir em Lençóis. Muito legal, muito impactante, né? 2 atores em cena, o Ivo negro, o William branco. Então 2 figuras fortes em cena, e mais todas aquelas simbologias de guerra, de poder, de submissão, de essas coisas. Aí eles vieram pedir uma opinião minha. Eu falei, nossa, tá muito bacana isso aqui. Eu acho que dá para limpar
sabe? Dá para juntar símbolos, né? Então eu vi que essa peça estava mostrando muitas coisas que já estavam sendo ditas. Então isso a gente embarcou num projeto de organizar tudo aquilo, porque já era deles, já estava muito bem estudado, eles estudaram muito Brecht, sabia o que estava falando, sabia como chegar, que tipo de estrutura era só a gente organizar. Um dia a gente fazendo uma leitura de texto, eu li uma palavra, não lembro qual, ele estava lendo, eu falei, mas por que Brecht escolheu essa palavra? Podia ser outra, mesmo com a tradução, ele escolheu essa. E pela grandiosidade dele de dramaturgo, ele não ia colocar qualquer palavra solta. E nesse momento a gente começou a focar no texto. Por que que Brecht estava usando aquelas palavras e por que ele queria dizer aquelas coisas, né? E o texto de Brecht ele tem uma coisa interessante que eu costumo dizer que acho que são até personas, porque ele não tem personagem. Então ele não fala é o imperador e o mendigo. Não é o imperador X, não é o mendigo Y, com o nome X. Então ele fala de pessoas, de personas, né? de classes. Aí ficou muito legal, a gente conseguiu dar uma limpada no texto. Aí os meninos foram para Sorocaba, não pude ir, num festival de teatro que teve lá. E lá a gente pegou o segundo lugar, o Ivo pegou de melhor ator, foi super elogiado. Eu não lembro o nome, o Ivo falou que tinha um especialista de Brecht de jurado, quando ficou sabendo, né, aquela ansiedade, né, alguém especialista em Brecht. E que ele falou na época que foi o melhor trabalho de Brecht que ele já tinha visto. Então, olha a responsabilidade, olha como isso também foi um divisor de água para a gente. Que daí a gente acabou descobrindo que através de estudos você consegue melhorar um espetáculo. Por isso é importante estudar, não é só chegar e fazer. Tentar entender o que o autor quis dizer, porque era naquela época, como contextualizar, como trazer isso para agora. Quando Brecht escreveu ainda não tinha tido muitas guerras que teve depois. Aí ele foi contextualizado, porque agora foi deixado limpo, foi deixado para a plateia, não para o estrelismo dos atores, sabe? Que a gente tem muito disso. A gente tem que sempre focar em plateia. Focar não, mas colocar ali, pode até focar, mas colocar ali no mesmo nível. É uma coisa só, né? As cabeças se nivelam, se for ver no teatro, né? Fica zuxo. Até então eu sempre fui ator, sempre gostei de atuar. É onde eu me identificava mais. Aí no trabalho entre eles, que foi um projeto do William, do Marcelo, do Ivo e meu, que o William e o Marcelo, eles estavam adaptando, pegando acho que 2 textos de... Deixa eu ver se eu lembro o nome do autor. Tá, é um autor russo. Tá aqui, o William e o Marcelo estavam fazendo o texto chamado Entre Eles, que era a história de um pai e de um filho, Karamazov. E o William dirigindo. Só que nesse projeto eu tive uma crise de ansiedade, tá? Até eu descobri o que era essa crise de ansiedade. Para mim foi um processo muito sofrido e eu não estava mais confiando em mim como ator, porque eu evitava temas muito complexos para minha vida. Eu tinha medo de perder o controle, sabe? De enlouquecer. E era um tema de loucura. Então foi um trabalho que eu fui com muito cuidado, fui pisando em ovos, né? Não consegui me entregar totalmente como ator. E o medicamento que eu tomava, de certa forma, ele te dava uma apatia, ele evitava que você também se confrontasse com emoções muito fortes, né? Mas foi um trabalho muito legal, um trabalho que ganhou o Mapa Cultural Paulista na época, porque era um texto muito bom, estava bem dirigido, bem atuado. Aí a gente foi pro Fringe com esse trabalho também, entre eles. Foi muito interessante esse processo, porque nós já tínhamos o gatilho do teatro que nós queríamos. E era um espetáculo muito denso, mas muito prazeroso de fazer. É um espetáculo, assim como o Mendigo, o Cachorro Morto, nos deu a possibilidade de viajarmos. Os 2 espetáculos nós levamos no Fringe para Curitiba. Mas entre eles foi quando eu vi as fotos minha e do Cido
em cena. Aí foi aquele impacto delicioso de 2 atores negros, muito entregues, 2 corpos assim absolutamente lindos de se ver, de uma beleza, de uma verdade, de uma entrega, e a gente querendo mais e mais, com muita sede de fazer teatro. Aí eu creio que começa a criar a raiz. Aí acho que foi plantada, sabe, com mendigo e cachorro morto, a semente do baobá. Aí nós começamos a ser essa árvore estrondosa. E depois do Mendigo e Cachorro Morto, a gente entrou no Diário de um Louco, que esse é onde o Ivo já começa a dar sinais. Ele fez uma adaptação, né, do Diário de um Louco, de Gogol. Ele começa a dar sinais de que ele se interessa por dramaturgia e de que ele seria um grande dramaturgo. Ser um bom dramaturgo é você assumir a sua história na história do outro, a história do outro na sua história, a história dos Brasis e todas as influências, a história principalmente daqueles que não vão contar suas histórias, mas que a gente precisa ser fiel a essas histórias, porque eu me identifico com a dor e a alegria do outro. Aí eu tenho um jeito meu de contar, mas eu não estou negando a dor e a alegria do outro. Então acho que todo bom ouvinte, todo bom observador pode ser um bom dramaturgo, um bom ator, porque você vai incorporar as coisas externas à sua interna, e a sua interna você também vai externalizar. Então, nesse momento, é muito interessante que aí começou a entrar nos nossos trabalhos a questão das pessoas, a questão da regionalidade, através da escrita do Ivo, sabe? E nesse momento que eu comecei a pensar, a criticar até os grandes teatrólogos. Não é criticar no sentido assim, se eu vou montar Brecht, por quê que eu quero montar Brecht? Eu tenho que achar em Brecht algo que reflita a minha realidade aqui. Então aí entra uma questão de criticidade, que é muito importante. Por que Brecht fez aquilo? E por que Stanislavski faz isso e Brecht e Stanislavski, segundo os estudiosos, não se entendem? Se os dois fazem trabalhos belíssimos em linhas diferentes, sabe? Então, a partir desse momento, nós começamos a pensar o que o Mitos, o que a gente como teatro pode propor. O que a gente consegue fazer? Que também aí é uma autocrítica. A gente pode incluir um dramaturgo que o Ivo se interessa? Isso aconteceu. Tanto que os próximos trabalhos, todos ou foi adaptação do Ivo, ou são textos próprios do Ivo, com as questões de religiosidade, com as questões de família, com as questões de localidade, com as questões de representatividade. O Ivo é um ator negro, é um artista negro, capoeirista, eu sou um artista negro, então existe a representatividade do preto, né? E isso está na escrita. Diário de um Louco, ninguém é um só. Eu e o Cido, né? O teatro, ele traz, ele dá e ele tira. O teatro exige de nós, constantemente, sabe? Tomadas de decisões, de escolha. Aí já não tínhamos mais Marcelo, já não tínhamos mais o William, estava somente eu e o Cido. E nessa busca do nosso teatro. Aí eu começo a ir para a dramaturgia. Mais um conto russo do Gogol, Diário de um Louco. Aí eu lendo esse texto, descobrindo esse texto, as minhas angústias, as minhas aflições, vai assumindo assim, né? A gente vai entendendo esse ser louco que o artista é, mas é um ser louco da criatividade, de Dionísio, de Baco. Eu e o Cido, nós não somos um só. Essa compreensão veio agora, olha que interessante. Agora eu entendo porque eu coloquei Diário de um Louco, ninguém é um só. Parecíamos que eu e o Cido estávamos só, mas nós não estávamos só. Nós estávamos trazendo todos esses personagens, essas nossas ansiedades, essa ânsia, né, de querer vomitar. E o Cido aí assumiu novamente a direção. Então foi ali que eu precisei, acho que foi uma exigência de eu entrar como diretor, né? Porque era um monólogo, eu ia escrever e atuar. Então eu iria ser
o primeiro olhar, né? E que também foi muito bacana. Foi um processo muito rico, porque foi um processo entre o Ivo e mim, sabe? A gente fez tudo. Produção, tudo. Olha, atuar num texto meu é difícil, mas eu estou me acostumando, eu estou começando a entender isso, então passa a ser uma linguagem que eu estou adquirindo. Porque eu sou uma pessoa de observar. Eu estou nos bares, bebendo, ouvindo, conversando, porque eu encontro os meus personagens nesses lugares. Então, quando eu estou escrevendo, eu tenho a ideia, eu tenho o meu discurso, mas o meu discurso não cabe no personagem, na personagem que eu estou escrevendo. Aí eu começo a ouvir essa personagem como é que ela iria falar aquilo, que é completamente diferente de mim. As reações dela é diferente da minha. E aí vem o diretor e o outro que vai contracenar comigo, que tem um outro entendimento. Aí eu começo a descobrir a polifonia do meu espetáculo, dos meus textos, porque já não parte mais do meu discurso, que não é só meu, é do outro que eu ouvi, das coisas que eu observei, que passa a ser o discurso da pessoa que está em cena comigo, e que passa a ser o discurso do diretor que estão nos vendo e fazendo o jogo andar, e que vai fazer discurso da plateia que está nos assistindo e vai ter a sua interpretação. Aí depois desse trabalho, aí veio os olhos, aí veio os olhos de Madame. Nós queríamos montar as criadas de Jean Genet. Fizemos um projeto para participarmos do Ademar Guerre, que hoje é PQA, e era o Sérgio Ferrara, né, que estava na curadoria, e nós recebemos diretora, atriz Viviane Dias, do Grupo Estelar. E ela trouxe coisas novas para nós. Ela começou a perceber esses nossos corpos. E o que se sabe é que Genet queria que os homens fizessem os papéis dessas criadas. Então nós assumimos isso daí, até por conta, né, da condição do negro, né, que serviço nós ocupamos na sociedade, onde eles nos colocam. Aí começa a fazer sentido, porque um autor francês, nós começamos a compreender o que nós poderíamos tirar dele para a nossa realidade. Eu sempre vou enfatizar a nossa realidade de atores negros e do interior. O que as criadas de Jean Genet têm a ver com nós. E tem a ver com tudo, porque é questões assim universais que são tratadas ali. Mas a Viviane, que é dramaturga também, ela falou, por que nós não vamos escrever então um texto? E nós escrevemos junto com ela o texto, ela dirigiu, e foi muito interessante porque a nossa primeira montagem, quem fazia, não a Madame, né, porque nós colocamos essas criadas num outro contexto, num outro ambiente, era uma atriz de Lençóis Paulista, Bruna Bade, ruiva. Então, sabe, nós começamos a compreender como esses corpos se comportam e se organizam e dá uma outra expressividade, dá uma outra beleza. Porque vocês pegam eu e o Cido fazendo papel de mulheres, mas não caracterizados como mulheres. Foi, assim, uma descoberta que só vai somando com a nossa trajetória. Dentro do projeto Andar e Voar, eu comecei como aluno, fiquei vários anos como aluno. Posteriormente, eu assumi como professor de teatro, sim, então eu assumi como professor dentro do próprio projeto. E durante esse período de aula que eu dava para os meus alunos na cidade, nós fizemos um intercâmbio cultural, que foi o quê? O Grupo Mitos, que já tinha uma fama significativa no teatro da região, na cena do teatro da região, porque é um nome muito importante. Às vezes a gente não sabe o que é a cidade de Macatuba, mas se eu falar Mitos, teatro, para alguém do meio do teatro, vai identificar, vai saber um pouquinho, pelo menos já ter ouvido falar do grupo. Então eu já tinha um pouco de noção do que era o Mitos. E o Cido e o Ivo, eles apareceram em Pederneiras para apresentar uma peça chamada Os Olhos de Madame, no qual os dois estavam em cena, junto com o Rodrigo. Para mim,
foi amor à primeira vista com o Grupo Mitos. Porque eu nunca tinha visto um teatro, nunca havia tido um contato com um teatro de tamanha personalidade no interior. Porque, assim, nós estamos acostumados a fazer o teatro, que, como eu disse, lê texto, pega um texto pronto, trabalha em cima dele, óbvio que tem um estudo, mas eu nunca tinha tido um contato com um teatro tão vivo, tão orgânico, tão intimista ao mesmo tempo, porque eles trouxeram uma coisa que eu nunca tinha visto, a plateia pro palco. Eles fizeram uma espécie de plateia, arquibancada em cima do palco, chamado de U, se não me engano. No meio eles delimitaram os espaços e o Cido e o Ivo estavam atuando de maneira que eu não conseguia enxergar que eram dois homens, porque fazendo duas mulheres, pra mim eram duas mulheres, e aquilo foi tão avassalador em mim e nos alunos que eu levei para assistir, e foi muito lindo. Foi ali que me apaixonei. O Ivo tinha uma coisa, assim, uma postura que tomava conta do palco inteiro, que ele sempre ficava com as mãos assim pra cima, e aquilo pra mim era mágico. O Cido, ele era um corpo mais fechadinho, mas era um corpo assim que me roubava a cena sempre, toda vez que ele chegava, uma sensação de entendimento, de potência, e eu me apaixonei naquele instante pelo grupo. E é interessante porque, assim, suponha que, agora não porque está mais aberto, mas a questão do LGBTQIA+, que teve, é uma camada da sociedade que tem muitos preconceitos, tiveram muitos. Já pensou um artista poder ir no palco defender o quanto que isso não seria importante para alguém que está vendo? Como é importante você estar falando dos Olhos de Madame, que nos Olhos de Madame a gente pegou um projeto justamente de LGBT. Como que é dois artistas negros fazendo duas mulheres não estereotipadas. Ao mesmo tempo a gente teve relatos de depoimentos de pessoas que assistiram que não viram dois homens. Eles viram realmente duas mulheres em cena. E mesmo quando vê dois homens, você vê dois homens agindo como mulher. Sabe, a gente entrou num mundo que não era nosso, né? Que não era um lugar de fala nosso. Mas em 2011 não tinha ainda muito essa divisão de lugar de fala, como tem hoje na arte, né? E a gente achou que a gente podia falar, e foi um trabalho bem feito, um trabalho gostoso de fazer. É um trabalho que quem assistiu marcou, né? E a gente pegou duas mulheres, é um caso verídico, duas irmãs, né, que mataram suas patroas, que tem toda uma questão de briga de classe da época. Essas duas irmãs aparentemente eram lésbicas e eram, como fala, quando incestuosas. Então a gente entrou num campo difícil, mas a gente conseguiu trazer tudo isso para o espetáculo. Era um espetáculo curto, era um espetáculo que poderia colocar como no teatro pobre, né, de Grotowski, porque a gente tinha isso de colocar a plateia em cena. Teve algumas apresentações que não deixou aberto, mas a priori era isso, era a plateia em cena, como se fosse visitas de vendo duas pessoas presas, que só descobre depois que elas estavam presas, e foi muito bacana. Aí depois desse veio o Andantes, que estava o Rodrigo, o Silvio, o Ivo e eu. Nesse eu me coloquei de novo como diretor, que o Ivo escreveu, o Ivo encenou a vigilante, o Rodrigo era o trapezista e o Vitor estava também, e o Vitor era um empresário. Então ali eu fui já começando a pegar gosto por direção, porque esse trabalho do Andantes, eu particularmente achei que ficou muito bacana, muito bom. E foi também um trabalho de coletividade, de criação coletiva. Ali eu já comecei a me colocar como diretor no sentido de dar liberdade para a criação. Como diretor, eu prefiro e gosto que o próprio ator crie em cena. Então a gente vai abrindo espaço para essas criações. E acontece, viu? Assim, é muito bacana porque acontece. Você vai criando espaço e criando ambiente, os próprios atores vão construindo tudo. Que é a soberania que eles têm, né? O ator é soberano em cena, soberano a diretor, soberano a luz, qualquer elemento. O teatro é ator, é atuação. O Cido, ele é um diretor incrível, um diretor que soube respeitar as minhas limitações como ator e ao mesmo tempo soube me cutucar. Consegue mais? Vamos lá? Vamos arrasar? Vamos! Então eu admiro muito
o Cido como diretor. Como ator ele é fenomenal, mas agora ele tá nessa parte mais de direção. Mas é absurdo o entendimento que ele tem da importância desse primeiro olhar do diretor em cima de um trabalho. Nossa, Andantes é um texto que o Ivo adaptou de Kafka, de contos de Kafka. Então ele tem um trapezista que ficou paralítico e o Ivo colocou uma personagem vigilante, uma personagem travesti, que via no circo uma forma de visibilidade, voltando nesse tema, né? No circo ela poderia ser vista como uma estrela, e ela era vigilante do trapezista, que era a estrela. E aí tem o empresário que, de certa forma, ele representa ali o capitalismo, né? Esse capitalismo que está na arte, porque ele quer lucro. Não importa se o trapezista dele está sofrendo ou não paralítico, ele quer lucro. Então ele vê no trapezista uma forma de lucro, de expor o trapezista para o público. E aí tem a questão do ciúme, a vigilante que quer ser estrela, que se acha cheia de qualidades, e tem, né? E ela é menos visível do que o trapezista que já nem mais trabalha em trapézio. Então, essa peça ela tem esse grande conflito da inveja, não é a inveja em si, mas é assim, da sua individualidade, da sua pessoa. Qual é o teu valor aonde você está? Aonde que você consegue ser visto? Então, é uma peça bastante forte, né? Que tem bastante conflito entre o trapezista. A gente acabou trabalhando a deficiência física e o preconceito. Porque a travesti, de certa forma, talvez ela não conseguia chegar onde ela queria por ser gay. E o trapezista, ele queria morrer, mas o capitalismo não deixava, precisava dele vivo. Porque o sonho todo dele, a vida dele toda acabou no dia que ele ficou paralítico, porque ele era a estrela do circo. Tinha duas estrelas, uma que era vista, que era o trapezista, e uma que não era vista, que era vigilante. E ele queria morrer, mas não podia. Ele tinha que gerar dinheiro, mesmo naquela situação que ele estava. É forte. Foi um trabalho bem pesado, mas bom. Isso tinha leveza, tá? Tinha toda uma... Porque hoje a gente trabalha, não tem como se pegar um tema tão forte e não trabalhar com a leveza. A leveza acaba fazendo com que atinja o público com um pouco mais de eficiência ou com um pouco mais de rapidez. Então era uma vigilante muito engraçada, muito divertida, mesmo com todos aqueles problemas que ela tinha, né? Aí o próximo foi o Porão, né? Que também foi um trabalho muito bacana pelo PROAC, a gente conseguiu esse PROAC pequenos municípios. Ao Porão estava o Vitor, o Ivo em cena, né? E eu na direção e a Bruna como assistente de direção. O Porão veio nesses anos de terror que nós começamos a viver lá do Temer, com a ameaça da derrubada da democracia, com a perseguição de nós artistas e de toda a minoria. Então através do Porão eu comecei a denunciar os fatos contemporâneos do Brasil. Usei uma linguagem clownesca, as personas eram palhaços, porque o palhaço ele pode tudo, ele desestrutura, ele coloca tudo fora de ordem. E esses palhaços eu descobri que ele vai para o grotesco do que eu busco hoje, porque as minhas personas, ela tem bufão, ela tem palhaço, ela tem o bobo, porque a eles lhe é dado o direito de falar aquilo que a sociedade não quer ouvir, mostrar. Então as coisas que eu coloco nos meus espetáculos, não só de acontecimento no Brasil, mas no mundo, que a gente precisa jogar luz, lente, começou aí com o Porão. Foi um trabalho assim que exigiu da gente questões estruturais, porque a gente precisaria de um porão, né? E eu lembro que a gente conseguiu andaimes, então a gente conseguiu fazer um porão de andaime. Então, acho que foi um trabalho que mais teve questão de logística, sabe? Para carregar, porque é tudo muito pesado, aonde deixar. E falava de dois palhaços que se confrontavam na vida, que caminho seguir.
o que ser, se deveria amar, se deveria ficar sozinho, se deveria seguir a vida em dois ou não. E aí a gente trouxe essa... porque a gente vê o palhaço sempre como o que traz felicidades, né? E faz as pessoas rirem, mas os temas que eles escolhem para eles mesmos é muito duro, é muito ácido para quem é palhaço. O palhaço sofre muito, ele leva a felicidade, mas ele sofre muito. E foi um trabalho belíssimo. E ele era bastante focado na... Também tinha a questão de opressão, mas ele era bastante focado também na questão LGBT, sabe? Eram dois palhaços que se amavam e que não sabiam se iam ficar juntos ou se iam ficar separados, se cada um ia seguir a sua vida ou não, né? E também foi muito bacana, e fiz essa direção, que foi uma das mais difíceis, porque era um tema, clau, palhaçaria, era um tema novo para nós, mas deu certo. Aqui em Pederneiras nós fizemos, acho que o fechamento do nosso ano, onde nós fizemos umas esquetes, então chamava 10 encontros, e convidamos o Cido e o Ivo para assistirem. Aí acho que logo em seguida, não no mesmo dia, mas logo em seguida, recebi uma mensagem do Cido, e aquela mensagem para mim foi até estranho, é estranho, eu não sei explicar. Aquela mensagem para mim foi avassaladora, porque eu já estava me desligando do projeto, na verdade eu já tinha me desligado do projeto do Andar e Voar, mas uma amiga minha tinha assumido, falando que eles tinham assistido, gostado do meu trabalho, e talvez tinha uma oportunidade pra gente trabalhar junto. Aquilo pra mim, eu ganhei meu dia, eu ganhei meu mês, eu ganhei meu ano, porque depois que eu tive contato com os meninos, eu coloquei eles em um pedestal, porque eles são incríveis. Deixa eu tentar explicar a minha visão. Pensa numa criança que cresceu com um teatro de projeto social. O que é o teatro de projeto social? É um teatro maravilhoso que abraça, traz o jovem para a cultura, para o teatro, para o convívio social. Isso é perfeito. Só que ele tem a limitação de todo mundo que está no palco tem que pegar um texto pela quantidade de pessoas, todo mundo tem que estar em cena, todo mundo tem que ter seu tempo de palco, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí eu conheci eles com uma pegada mais intimista, um drama, que a gente estava acostumado a fazer comédia, de repente um drama, pessoas assim que eu passei a admirar demais o trabalho. Eu realmente admirava e admiro o trabalho dos meninos. E aí nós começamos juntos com o trabalho de Fã do Elis. Depois do Porão veio o Fã do Elis, que foi um outro projeto, foi um projeto longo que também me ensinou muito sobre direção, sobre processos criativos, né? Você pega um texto de Arrabal, um texto fortíssimo, como trazer ele, uma mulher paralítica, um companheiro agressivo, estúpido, querendo achar uma terra quietar, onde eles encontrariam a felicidade, que eles estavam vagando pelo mundo, só os dois, e como achar essa terra, se ela existia ou não. Mas nós já começamos a entender esse Arrabal, assim como aconteceu com os Olhos de Madame. O que nós queremos dizer com Fã de Lis na cidade de Macatuba, da violência contra a mulher, o machismo explícito dos 3 homens de guarda-chuva, e eu tive a oportunidade de fazer uma adaptação. Então nós começamos com uma coisa assim de sonho, de Lis, com os homens, né, com uns seres encantados, e foi muito interessante, aqueles homens seminus, uma mulher branca em cena, um homem negro, mas para falar da violência contra esses corpos. Eu creio que Fã de Lis ele pode ser feito por Fando e Fando, por Lis e Lis. Sabe esses corpos que estão na marginalidade, que sofrem as opressões? O Brasil é o país que mais mata mulher trans, travesti. É de doer isso. Então Fã de Lis não estava falando só da violência contra a mulher. Estava falando da violência desses corpos marcados para morrer, desses corpos que não é para existir. Então nós do Mitos Teatro, nós estamos nessa luta, que essas pessoas precisam ver a luz, precisam existir, precisamos dar voz. E nós somos um instrumento, viu? Nós somos um instrumento. Então eu acredito que o Mitos Teatro, ele está mais para servir, porque eu acho que a função do ator, do artista é isso. É servir, não é se vangloriar não, sabe? É colocar assuntos em discussão. Então o Fã do Elis teve tantas reviravoltas, tantas mudanças no texto, para a gente chegar nessa tônica, nesse discurso que vem do Arrabal, mas que vem de nós, falando numa cidade do interior conservadora.
É um desafio. Então, eu tive dificuldade no começo, mesmo com orientação, a gente estava com a orientação da Daniela Schettini, né? Pelo PQA. Como diretor, eu tive dificuldade de achar uma linha para esse espetáculo no primeiro momento. Mas que tudo fez parte. Essa primeira parte foi essencial para que viesse a linha depois. Porque o teatro nada se desperdiça. A tua vida, nada da tua vida se desperdiça no teatro. É tudo uma soma. Olá, eu sou a Daniela Schettini, sou atriz dramaturga, artista orientadora, sou aqui de São Paulo. E eu trabalhei com o Grupo Mitos através do programa Qualificação em Artes, o antigo Ademar Guerra, e orientei, participei como artista orientadora de teatro do processo do espetáculo Fando e Lis. Então, passei aí 6, 7 meses junto com o grupo, numa primeira orientação desse processo, que foi um grande desafio, foi um processo que não foi fácil, né, Fando e Lis, até a gente encontrar a linguagem, até o grupo encontrar a linguagem que realmente queria para o espetáculo, a gente passou por várias experiências, por vários experimentos, por vários não caminhos também. Então, acho que foi um processo importante, esse processo inicial, para também descobrir o que não servia, né, para o que o grupo procurava para o espetáculo. Eu acho que eu trouxe alguma contribuição com exercícios, com entendimento de personagens, com exercícios físicos de partitura, com exercícios de aquecimento, com experimentações, mas acho que o grupo encontrou mais a linguagem que ele queria e o caminho que ele queria num processo posterior. Mas acho que foi importante essa etapa. E para mim foi um enorme prazer trabalhar com o Grupo Mitos, que é um grupo extremamente dedicado, um grupo de pesquisa, um grupo que se desafia, um grupo que se arrisca, um grupo que procura uma linguagem, que procura desenvolver uma linguagem própria, e que tem também, né, criações de dramaturgia próprias, com atores maravilhosos, atores que se jogam, que jogam, né, que buscam, né, realizar o melhor, que investigam, que são dedicados. Então eu queria deixar aqui toda a minha admiração e dizer da minha alegria de ter trabalhado com o grupo, de acompanhar o grupo, de ainda acompanhar os outros trabalhos, de ver a evolução desse grupo. E deixar um enorme beijo e o desejo assim, de longa vida, de muitos trabalhos maravilhosos para todos do grupo. Vou aqui deixar um beijo especial para os integrantes que estavam quando eu trabalhei, né? Que é o Cido, o Ivo, a Sabrina, o Edu, o Fabrício, o Felipe, a Bruna, que estava com assistência de direção, o Vitor, enfim, a equipe que estava, né, nesse primeiro processo do Fando e Lis. E acho que foi um momento importante para que eles pudessem prosseguir e encontrar realmente a linguagem que eles queriam para o espetáculo. Então acho que a gente passou aí por desafios, por não caminhos também, para chegar ao caminho. Então é isso, deixo um beijo muito especial para todos vocês e a minha alegria de acompanhar esse grupo maravilhoso. Um beijo. E aí, quando a gente achou a linha que entrava mais na questão simbólica, numa coisa mais absurda, o trabalho em si deu um boom, sabe? Foi iluminado, assim, sabe? E foi um trabalho muito gostoso de fazer. O coro, feito por você, Fabrício, pelo Du, pelo Rodrigo de Lençóis, pelo Vitor, que está em Bauru agora, a Sabrina fazendo a Lis, o Ivo Fando. Tinha bastante atores em cena, sabe? Então, sabe aquela coisa que a gente tinha antes de bastante material humano? Essa peça Fando e Lis tinha. E fluiu tudo muito gostoso. Embora demorado, foi tudo no seu tempo e tudo muito necessário. Então, o Fando e Lis, como a gente citou, era um
um projeto com 5 atores e 2 mulheres. A Sabrina fazendo a personagem Liz e a Bruna no primeiro momento ajudando na assistência de direção. Então ali já começou essa questão de representatividade, né? Um diretor homem falando de uma questão feminina com 4 atores em cena, homens, e uma mulher em cena. E no segundo momento desse projeto, que foi quando a gente mudou a linha dele, né? A gente foi questionados a repensar essa linha. A gente recebeu um outro orientador, que foi o Jandilson, o Jean, querido Jean. E ali, nesse momento, a gente começou, eu acho que todos, tanto as mulheres quanto os homens, a começar a dar voz e momentos de fala para a Liz, para a Sabrina. E isso foi muito necessário, porque a Liz saiu daquele protagonismo de opressão, a oprimida, a que iria morrer em cena depois de ser espancada por Fando, a ser a persona que vai definir a tua história, a tua vida. Aí houve pelo Ivo, que o Ivo fez a adaptação do texto, o Ivo fez a adaptação do texto, ouvindo a Sabrina. Aí foi muito interessante, porque ali saindo desse lance de ser a oprimida, e ela pode contar a tua história, ela define todo o espetáculo. E nisso ela define sair de cena, porque a Liz também estava tentando se encontrar. E aí ela propõe uma inversão do Fando ser a Liz, para ele ver como é a vida da mulher, o homem ver como é mulher, e ela passa a ser o Fando. E ela decide sair de cena, criar a própria história dela. Talvez ela achou que era sair daquele lugar. Talvez ela tenha achado a felicidade dela e que não estava mais, embora fez parte, mas não estava mais naquele lugar, naquela cena, naquele palco. Ela teria outros palcos da vida para experimentar. Ela não poderia ficar fechada só naquele. E é interessante isso, porque a gente que faz, né, a arte das cenas, de certa forma a gente é aprisionado num lugar, num espaço. E a Liz não. E que interessante isso. Acho que por isso que foi um marcador, né? A Liz como mulher, como Sabrina, como Liz e como pessoa responsável pela sua própria vida. Ela não precisava ser exposta aqui. E ela se deu conta que não precisava. Ela não precisava sofrer. Ela não precisava se sentir inútil por ser paralítica. Ela não precisava se sujeitar a tudo aquilo. E ela se deu conta disso. E foi ouvindo as mulheres em cena, as mulheres fora também, porque teve alguns depoimentos, que nos demos conta disso. E isso enriqueceu demais o trabalho, né? Valorizar a mulher. Oi, meu nome é Sabrina, sou natural de Lençóis Paulista e atuo com teatro já há mais de 32 anos. O meu primeiro trabalho com mitos foi em 1998, com a peça O Alto da Barca do Inferno. Depois, em 2016, eu fui convidada para participar do processo de montagem da peça Fando e Liz. E permaneci com o grupo em processos de pesquisa e experimentos audiovisuais até 2022, com a peça Lágrimas. Nesse meio tempo também, realizamos algumas parcerias com trabalhos destinados ao público infanto-juvenil e juvenil. Bom, trabalhar com mitos é mergulhar no mais profundo ritual sagrado do teatro. É vivenciar uma entrega sem limites a um universo de possibilidades, descobertas, a partir de um comprometimento com o grupo, com a necessidade de gritar algo que precisa ser dito com o teatro, de uma forma orgânica, única. A existência do grupo, cultivando aquilo que há de mais primordial no ritual do teatro, é um oásis de força, energia, é uma revitalização que sempre me faz olhar para o essencial, retornar ao mais profundo daquilo que me move junto ao teatro. Cido, Ivo, graças a vocês, eu pude trabalhar com pessoas maravilhosas, com a
Bruna, Eduardo, Fabrício, Vitor e tantos outros que fazem parte do que eu sou agora. Amo vocês. Vida longa ao Mitos. Foi bonito. E a gente vai pensando agora, né? Porque a gente fica envolvido no processo de criação, a gente vai perdendo esse distanciamento. Acho que é legal os próximos trabalhos a gente rever esses processos. Rever no sentido assim, o que foi o espetáculo X para você, o espetáculo Y? Porque parece que a gente consegue ver de longe e ver os impactos, os possíveis impactos que esses projetos, esses espetáculos tiveram nas vidas de quem assistiu. Porque a gente está vendo coisa aqui agora como um público puxando na memória coisas que aconteceram que às vezes passa despercebido nos momentos de criação, na correria, né? Da criação, da produção, dessas coisas todas. Os integrantes, o Jean como orientador artístico, eu estava na direção, o Fabrício Faustino de Pederneiras era um dos homens de guarda-chuva, o Eduardo Santos, que está em São Paulo agora, o querido Du, também era um dos homens de guarda-chuva. O Vitor, que está em Bauru agora, na época ele era de Garaçu, era também um dos 3 homens do guarda-chuva. A Sabrina fazia a Liz e o Ivo fazia o Fandro. E tínhamos o Nelson no apoio ali nos bastidores. E eu também nos bastidores fazendo operação técnica e tal, né? As várias funções de um diretor. Oi, eu sou o Eduardo Santos. Eu tenho 27 anos, hoje moro na cidade de São Paulo e vim aqui um pouco para falar do Grupo Mitos. Esse grupo que eu participei durante 4 anos e poucos, nos meados de 2017 até 2022, né? Foi um grupo que me trouxe muita coisa boa. Eu fiz junto com o Mitos o espetáculo Fando e Liz, né? Que foi o último espetáculo feito antes da pandemia, e depois o processo do espetáculo Lágrimas, que foi um espetáculo que a gente fez um meio híbrido, né? Uma parte online, depois foi realizado de modo presencial, já sem mim nesse momento, porque eu já tinha me mudado de cidade. Mas o Mitos foi fundamental na minha vida no sentido de conhecimento de quem eu sou enquanto artista, me voltou a ter o interesse pela arte através do Mitos, a ter o desejo de pesquisar, de se instigar, de buscar. O Mitos me auxiliou muito nesse processo de construção do meu eu artista, né? Do contato com o que é de contemporâneo. O Mitos ele sempre conseguiu me trazer o que é de novo com a tradição do teatro. Isso acho que me formou muito enquanto artista que eu sou hoje. Foi um tempo e uma jornada deliciosa, que eu sinto muita falta. Continuo ainda sempre conversando e perguntando para os meninos o que está acontecendo, porque foi um grupo que me deixou uma marca muito profunda, né? Foi lá que eu tive experiências de trocas, de fato, artísticas muito profundas. A gente pôde fazer o Fando e Liz, um espetáculo que é muito atual, que sem sombra de dúvidas é necessário até voltar, né? Porque é um espetáculo de muita potência. E estar no Mitos fez eu conseguir enxergar um novo olhar para o que é o teatro também, né? Fez eu ver outras formas de ver teatro. Então eu só tenho a agradecer muito ao Ivo, ao Cido, que foram essas pessoas que sempre com muita alegria, sempre com muita força e muita resistência, porque fazer teatro no interior de São Paulo não é fácil, né? Ainda mais numa cidade pequena como Macatuba, né? Num interior conservador, num interior com muitas formas para nós desistirmos. Então, Ivo, Cido, eu amo muito vocês, eu agradeço muito pelo carinho que vocês sempre me receberam no Mitos. E eu sempre vou ser família Mitos, sempre vou estar no grupo,
porque estar com vocês, né, e ter tido essa passagem pelo Mitos edificou a minha vida enquanto artista e enquanto ser humano, né? Ter o contato com vocês, estar próximo, isso foi fundamental para ser quem eu sou. Um grande beijo. Viva o Mitos! Depois do Fã de Lis, depois dessa experiência maravilhosa com o Fã de Lis, chegou a pandemia, onde nós fomos meio que obrigados a manter um distanciamento físico. E aí a gente partiu para o Lágrimas, que também é texto do Iva, que é uma adaptação da Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, que ficou um texto belíssimo também. Que ele tinha uma proposta de ser uma apresentação física pelo PROAC, mas por causa da pandemia, que não acabava, a gente conseguiu alterar para apresentações online. Com o advento da pandemia, todo mundo em suas casas, ninguém poderia mais se encontrar, se abraçar, que grupo de teatro coletivo é isso, é afeto. Foi um processo também pelo PQA, já não mais Ademar Guerra, e por live. E junto com isso, a gente estava também no PQA, com Lágrimas, também fazendo várias produções de vídeo. E ficou lindo, né? Ficou uma obra de cinema, foi muito elogiada por isso, né? Com a direção de arte do Fabrício, com a direção do Ivo. Nessa eu estava atuando. E para mim abriu uma nova possibilidade de trabalho, e para o Mitos também. Nós conseguimos trazer a tecnologia para o palco e também levar o palco para fora. Nós atuamos, a gente foi atrás de riachos, de cachoeiras, de rios, de sítios, matagal, canavial. Foi muito legal, muito legal, muito legal. Uma experiência assim incrível. Por quê? Porque o Mitos, ele vai até o cerne do seu trabalho. E isso que me deixa apaixonado pelo grupo todos os dias. Nessa eu estava atuando, eu era o pai. E o Fabrício também, além de fazer a direção de arte, fazia o filho. A Sabrina era a mãe. E basicamente assim é um conto que fala de um pai que resolve ir embora. Ele pega um barco, vai embora e fica de longe. E nunca mais teve contato com a família ou com ninguém. Aí criou-se toda uma história, todo um mito sobre esse fato, né? Essa espera da mãe, né? Tem a irmã, mas na adaptação ela não entra, né? E esse espelho entre pai e filho também. É uma coisa muito ali. O que o filho vai fazer? O filho vai ser o pai, o filho vai seguir a vida dele. A mãe, o que faz nisso tudo? O que ela, como mulher, nessa história toda, nessa decisão de um homem que impactou a vida dela, da família dela e da comunidade, né? A decisão de uma pessoa, que é direito também, ele poderia tomar essa decisão, ele tem a vida dele, mas como romper esses laços familiares, como romper esse patriarcado, e a mãe se tornar a matriarca, a mãe se tornar a matriarca, a mãe sair de um papel secundário para um protagonista, que antes era do pai. Foi um trabalho muito bacana, muito gostoso de fazer, muito bonito de fazer. E foi a nossa, não entrada, porque a gente já fazia questões de vídeo, né? Mas foi a nossa intensificação de videoarte, né? Como que é fazer teatro filmado, que na verdade esse foi um ambiente de todos os artistas do mundo, né? Como levar o teatro para o filme, ou para videoarte, porque eram artes que já existem, como incluir o teatro nisso, que foi uma luta, uma experiência aí eu acho que para todos os grupos que estavam ativos na época da pandemia. A nossa criação foi por live, as nossas discussões, leituras do texto, cada um em sua casa fazia uma cena do personagem, e foi muito interessante porque nós começamos a entender a tecnologia. Porque se falava muito do teatro híbrido, mas aí nós fomos aprendendo na prática, entendendo a nossa necessidade desse teatro híbrido e do espaço que nós temos. Então, antes dele ir para o palco, nós fizemos curta do Lágrima. E Lágrima é uma inspiração da Terceira Margem de Guimarães Rosa. E aí eu começo também a pegar a ancestralidade, porque nós vínhamos saindo de Fã de Lis. Comecei a pegar essa ancestralidade da matriz africana e eu coloquei mais em evidência a mãe do que o pai. Em Lágrimas, a mãe ela tem um discurso mais direto, sabe? Que você sai de um processo de
Fã de Lis, que fala de uma opressão, mas no nosso Fã de Lis a mulher se liberta, a Lis se liberta, e essa libertação ela vem para nós do Mitos Teatro. Então Lágrimas coloca uma mãe mais forte, porque quando você lê Guimarães Rosa, você só tem a visão do filho, do pai, da mãe é bem breve, mas eu entendo que é uma mãe forte. E tudo que nós conhecemos do pai é o filho. Nós não sabemos se é uma verdade aquilo que ele fala, se o pai era tudo aquilo. Um pai que deixa sua família e vai morar no Rio. Aí nós estamos falando da constituição das novas famílias. Então eu coloco essa mãe no centro, e a Sabrina que faz uma mulher branca, mas eu vou resgatar a luta das mães solo, das mães pretas, das avós que são tantas babá, né, que deixou seu filho para cuidar do filho do outro. Então essa força da mulher. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de entender os evangelhos. Então eu começo a entender Pai, Filho, Espírito Santo, essa questão patriarcal. No Lágrimas eu quebro. Então a mãe fala, primeiro vem a mãe, o pai, o filho e o rio, né? Esse rio que para mim é a lágrima das Maria, das Benedita. Foi um grande trabalho de logística e de campo, né? A gente foi muito em campo pro Lágrimas. A gente procurou rios, procuramos cachoeiras, procuramos sítios. A gente saiu do palco padrão do teatro e usamos o entorno, né? Usamos a natureza como palco, como lugares onde a gente ia criar, onde ia fazer cenas, onde ia ter as sensações, né? Porque existe uma sensação na água, existe outra fora da água, com o sol. E é legal o vídeo, né? Porque a videoarte faz isso, ela também potencializa os sons da natureza, né? E foram 2 anos, né, nesse processo entre PQA e o PROAC de trabalho, de reuniões online por videochamadas. Depois, quando começou as reuniões presenciais com o uso de máscaras, né? Foi um momento realmente diferente de experiências para quem fazia teatro. Nesse processo nós tivemos 2 orientações, que a pandemia se estendeu, né, por 2, 3 anos, ainda existe, né, mas com menos casos. No Lágrimas, com a orientação do Gustavo, como tinha a questão de pandemia, de videoarte, ele teve a sacada de valorizar a voz, valorizar o texto. Então a gente fez... nós escrevíamos contos de um realismo fantástico, e esses contos a gente fez um compilado na voz de cada um que criou seus contos, e essa era a obra. A obra era tipo um teatro radiofônico, tipo assim, sabe? E foi bacana de fazer também, que a gente ouvia, né? E aí vinha a imaginação, então foi valorizada a imaginação da audiência. A gente tinha uma plateia viva, mas tinha audiência online. No segundo momento, já com a orientação do Hernani, na verdade teve vários apoios nesse espetáculo, né? Porque a gente estava com o PQA e com o PROAC. Então, no PQA, a gente partiu para cenas curtas, a gente fez um curta, né? Um vídeo, um cinema curto, seria esse o nome? E super bacana. E depois veio a questão de levar para a cena pelo PROAC, que também foi online, porque ainda estava em pandemia e a gente não pôde fazer presencial, então a gente conseguiu alterar para o online. Então, em todo esse tempo, o Eduardo Santos de São Paulo, ele que fazia o filho. E depois, em outro momento, o Fabrício Faustino de Pederneiras, que pegou o papel do filho. E foi muito bacana também essa transição, né? Foi muito rica, enriqueceu o projeto. Aí depois desse, a gente está com A Terra Prometida, Escadaria para o Céu, outro texto do Ivo. Aí eu fui pego de surpresa de novo, quando o Cido e o Ivo vieram falar comigo sobre o nosso trabalho, que é A Terra Prometida, Escadaria para o Céu. Eles vieram falar, Fabrício, a gente tem um trabalho, que são só 2 atores, aí a gente tava pensando em você e o Ivo. Eu falei, o quê? Como assim? Eu e o Ivo trabalhando junto? Porque o Ivo, pra mim, é uma estrela. No melhor sentido da palavra. O Ivo, pra mim, é uma estrela. Ele é um cara que tem uma presença de palco. Ele é um cara negro,
no palco, ele é enorme, ele preenche o palco vazio. Esse cara entra, o palco se ilumina, todo mundo só presta atenção nele, porque ele é mágico em cena. E eu falei, o quê? Eu tô acostumado a ficar em coadjuvante ali, ó, com o pessoalzinho, tem o foco principal, eu fico ali. Mas será que eu dou conta de trabalhar com o Ivo? O Ivo é uma potência. Aí vamos. Mais uma vez, fiquei extremamente agradecido pela oportunidade. E tinha um agravante. Além do Ivo ter toda essa imponência, toda essa personalidade, ele ainda é o dramaturgo, ele que escreveu o texto. Então, fiquei com muito medo de não dar conta. Mas já faz uns 2 anos que a gente tá com esse projeto. E eu aprendi muito. Toda vez que a gente se encontra, eu tô aprendendo. Consegui criar uma amizade, uma irmandade de palco com o Ivo. Então, nós somos 2 homens enormes em cena de altura, né? Que eu sou magrelinho, mas de altura. Hoje nós estamos com o espetáculo A Terra Prometida, Escadaria para o Céu, que nós falamos da conquista, né, do saqueamento, não foi conquista, gente, do saque que a nossa pátria sofreu, né, dos europeus, dos portugueses, a invasão da igreja, os estupros, o massacre dos povos originários, a escravidão. E aí nós chegamos no momento contemporâneo que nós vivemos, do horror que é a pandemia, onde nós artistas fomos perseguidos, fomos chamados de vagabundo. A arte é imprescindível, a cultura é imprescindível para um povo. Nós somos necessários. Então eu acredito que o Mitos Teatro é esse necessário. Para alguns pode ser o mal necessário, mas para outros é esse bem, porque nós queremos afetar através da consciência, da fraternidade, com os nossos textos. E os meus textos é navalha, ele incomoda, ele corta a pele, ele sangra, ele expõe as vísceras e exige de nós atores se expor também, literalmente. Mas quando o ator se expõe corpo e alma, nós estamos diante do encantamento. Então o Mitos Teatro, ele está diante do encantamento. Não é absurdo, teatro do absurdo. É um encantamento que a nossa cultura ancestral traz. É um teatro visceral e é muito lindo, cara, o resultado. E eu tenho aprendido cada vez mais. E estar com o Mitos, pra mim, é surreal. É um texto onde a gente traz... Estamos na procura, mas já começamos da inclusão da capoeira nos processos criativos de corpo, nas movimentações. O Ivo escreveu e atua também com o Fabrício, os 2 em cena, 2 corpos lindos em cena, né? 2 corpos altos, expressivos em cena, e que são 2 pessoas também que estão atrás de uma terra. Tio Patar, de Fandelis, estão atrás de uma terra que foi prometida para ele. E aí o espetáculo fala de toda também essas perseguições, essas lutas pela terra, as brigas individuais de cada persona e os conflitos entre eles, e tenta contextualizar para uma questão política atual de polaridade, né, que o Brasil está passando, né, essa polaridade está ali também representada por esses 2 polos, essas 2 personas, né, que também acho um grande trabalho. Um grande trabalho que vai circular bastante aqui pela nossa região, em outros festivais, em outros teatros, em outros territórios. E Terra Prometida, Escadaria para o Céu, eu quis rever a história, os massacres, os saques, o quanto nosso país ele foi e é explorado. Até chegar na pandemia, até chegar a esse absurdo da prosperidade, que eles nos roubam a terra e nos prometem o céu, e eles também nos tiram o céu, porque eles colocam um Deus que nos pune, que não tem misericórdia, eles matam em nome de Deus. Então a Terra Prometida, a Escadaria para o Céu, vem nessa função de denunciar o poder, essas pessoas que nós elegemos, essas bancadas do boi, da bala, da Bíblia, esse marco temporal, o MST tão marginalizado. Olá, eu sou Rafael Garcia,
Estou gravando aqui esse vídeo para falar um pouco da Mitos Teatro, esse grupo que eu admiro profundamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse coletivo no ano de 2023, dentro do projeto Qualificação em Artes, e foi um encontro, né? Para mim foi muito especial, porque desde o primeiro momento eu me deparo com um grupo extremamente dedicado, entregue ao seu trabalho, um grupo de pesquisa, um grupo que tem uma entrega muito grande entre si, né? Que construiu um espaço de intimidade, de jogo, de troca, um grupo que tem um repertório já, né? Para mim, a meu ver, um repertório estabelecido de trabalho. No momento que eu chego, esse repertório estava estabelecido. Então foi muito bonito ver assim, o quanto os procedimentos de treinamento, de investigação, dessa fisicalidade do espetáculo que estava sendo construído, todo esse processo ele já estava muito bem desenhado por eles, né? Isso me deixou muito instigado, e muito feliz e muito emocionado. Eu digo que encontrar Mitos foi uma reconexão com o teatro, com a arte, com o que ela tem de mais essencial. E a Mitos para mim tem isso, né? Essa conexão profunda com o sentido do fazer, assim. É um grupo que me emociona, e trabalhar naquele momento do texto A Terra Prometida, A Escadaria para o Céu, tudo que aquele texto tinha em termos de questionamentos sociais, políticos, filosóficos, um texto tão cheio de camadas, tão cheio de questionamentos e tão bem elaborado. Então, acompanhar esse aprofundamento dessa dramaturgia e de como que isso foi ganhando corpo em cena a partir do olhar da direção e desse diálogo, nessa troca com esses atores, e de como que isso foi ganhando forma, para mim foi muito especial. Eu espero ter contribuído de alguma forma com esse grupo que já tem tanto, né, em termos de repertório, assim. E naquele momento o grupo estava buscando uma conexão com a sua identidade preta. Foi muito especial também para mim. Então a gente estava trazendo, e eles estavam trazendo a capoeira para o jogo, né? Essa fisicalidade da capoeira. E a capoeira não no sentido mimético, mas o que ela tem em termos mais profundos de jogo, de relação e de pensamento, né? Então foi muito bonito. É um grupo muito bonito, é um grupo muito potente, é um grupo muito poderoso. Eu espero poder encontrá-los, encontrar vocês de novo na vida, na cena. Quero estar na estreia desse espetáculo. Acho que vocês têm que estrear esse espetáculo, A Terra Prometida. Vocês têm força para isso, têm potência para isso. É um grupo de Macatuba conectado com todo o movimento da região, né? E que pensa, tem essa máxima, né, de haja localmente e pense globalmente. A Mitos para mim é isso, um grupo dessa cidade, que é uma cidade pequena, mas que para mim está conectado com tudo que há de mais rico no teatro hoje, assim, em qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, assim. De uma qualidade, de uma sofisticação, de pensamento, de elaboração de cena. É um baita grupo. Eu quero mandar um beijo para vocês, estou morrendo de saudades. Espero poder rever vocês. Cido, Ivo, Fabrício, Nelson. Tantas histórias bonitas a gente viveu. E adoro vocês, admiro profundamente. Vocês me alimentaram naquele momento. E vocês me alimentam até hoje, com a arte de vocês e com o amor que vocês têm por tudo que vocês fazem. Um beijo, axé e caminhos abertos para vocês sempre. O Mito ele carrega em si essa questão do boca a boca, do regional, sabe?
O mito é aquele que é formado, que passa de pai para filho através das culturas, através da palavra, esse que tem através da palavra, e teatro é palavra, teatro é comunicação. Então eu acho que eu vou na origem. Por que mitos, né? Porque o mito ele tem uma força tão grande que talvez a força dele só se compara à força da guerra, tá? De formas diferentes, mas a guerra é tão poderosa que é um dos mitos que libera a morte, né? Matar é crime, na guerra não. Na guerra é objetivo. Então, é só para mostrar a força que tem o mito. Então, quando você cria o mito, ele tem essa força de representatividade de uma coisa. O mito ele tem um poder tal que ele sobrevive a milênios, né? Hoje a gente ainda tem contatos e a gente ainda é guiado por mitos da Grécia Antiga. A democracia é longo e é um mito muito forte. Então, eu acho que essa força que a gente almeja, que eu não sei te dizer se a gente alcançou, porque não se alcança essas coisas, né? Mas se almeja, se deseja. Então, o mitos, ele quer firmar o ser humano, firmar todas as pessoas nos seus lugares, um lugar no coletivo. Quando ele faz os projetos pensando em opressão, pensando em perda de preconceito, pensando em valorização afro-brasileira, em valorização do LGBTQIA+, ele está tentando forçar isso como um mito. O mito da valorização das pessoas. Porque se isso é criado, quando a gente se vê como mito, como símbolo, porque nós, seres humanos, somos símbolos. A gente procura símbolos em outras coisas, mas a gente, em cena, já é um símbolo de pessoa. E considerando que o símbolo é aquilo que liga o terreno ao sagrado, o mito acho que quer fazer isso, ligar esse terreno ao sagrado, a ponto de fortalecer as pessoas, da gente se valorizar mais. Porque, pensa bem, se eu me valorizo como pessoa, eu vou deixar de destruir a natureza, eu vou deixar de ter guerras, eu vou acabar com a fome, por quê? Porque eu quero me preservar como pessoa, como a minha identidade, como a minha comunidade. Então falta isso, e o teatro está aí para isso. Então, quando fala que o teatro é vida, eu acho que é mesmo. Até a gente fala assim, isso é clichê, né? Teatro é vida. Mas teatro é vida. E seres humanos são vidas. E nós precisamos nos ver como mito, como algo indestrutível. E a arte consegue isso. Não só o teatro, né? As outras artes também. O teatro ajuda nisso. E os grupos. Então, quando a gente define o que a gente quer, o grupo também ajuda nisso. Então, quando o Mito Teatro trabalha isso, ele está ajudando a arte a fazer isso, no mundo inteiro. Somos um grupo pequeno, resistente, de uma cidade pequena, do interior paulista, que está fazendo esse teatro para o mundo, tá? Levando a nossa história para o mundo. Nós sempre trabalhamos temas considerados polêmicos e nós incorporamos realmente esse nosso corpo, a nossa ritualidade, o nosso axé. Então esse é o divisor. Nós não fazemos mais aquele teatro europeu. Não temos nada contra. Mas nós ainda estamos na encruzilhada, sabe? Nós estamos descobrindo esse nosso teatro, que é o teatro de estética negra, mas que é o teatro do interior do estado de São Paulo, de uma cidade que era bem provinciana, conservadora, continua conservadora, mas hoje tem a tecnologia. E muitos dos nossos espetáculos nós trabalhamos essa tecnologia também. Então nós falamos de terreiro, mas também tem tecnologia. É um grupo com sede na cidade de Macatuba. É uma cidade pequenininha, tem aproximadamente 17 mil habitantes, 16 mil e pouco, pelo último censo. Fica na região de Bauru. É uma região sucroalcooleira, né? A cidade é toda cercada por plantação de cana. Basicamente, esse é o nosso ecossistema. Tem uma florestinha aqui, outra florestinha acolá, mas o que a gente vê mais é esse tapete de cana, né? Em época de entre safra. Depois que corta, você vê um terreirão. E a gente, para todo lugar que a gente vai, a gente leva o nome da cidade, né? Macatuba.
E o que representa para o Mitos isso? Para a cidade é visibilidade, né? Mesmo que a gente não tenha apoios diretos da prefeitura para fazer os nossos trabalhos, a gente está levando o nome de Macatuba como consequência dos nossos trabalhos, né? E através dos nossos trabalhos, né, das nossas ações, né, no PQA, no PROAC, Macatuba acaba entrando no circuito cultural do Estado. Por quê? O grupo sendo conhecido, automaticamente a cidade é conhecida. Porque você fala Macatuba em algum lugar, né? Depende se vai chegar em algum lugar para Macatuba, né? A pessoa não vai fazer essa ligação. Mas através do teatro, através do Mitos, isso acontece. Porque às vezes alguém fala assim, Macatuba, Macatuba, do grupo Mitos. Eu vi o espetáculo tal deles, né? Aí eles foram no encontro X, né? A gente estava lá. Tanto que isso também aumenta a nossa rede de relacionamento com as outras lutas, outras resistências do teatro do interior paulista, né? Então, isso é relevante para o grupo e é relevante para o município e é relevante para as artes do interior, né? Porque quanto mais contato você tem, mais experiência você vai ganhando, mais o seu trabalho vai se fortalecendo. Mais você está ciente ou perceptivo do que você pode fazer, né? E isso também é tão importante para a cidade quanto para o grupo, porque a gente acaba difundindo o regionalismo. Então, quando eu falei a Macatuba tem as suas características de ser uma cidade de cana-de-açúcar, isso traz uma realidade para a cidade. E tem muitas cidades do interior com essas realidades. É uma cidade bastante povoada por imigrantes nordestinos, imigrantes paranaenses. Então, é uma cidade com cultura diversificada. E a gente trazendo isso para os nossos projetos, para os nossos trabalhos, a gente acaba também valorizando essa diversidade da população de Macatuba com as suas culturas, com as suas identidades. É muito interessante Macatuba, porque e agora com a questão da Bracel, que é uma empresa de lençóis, vem muitas pessoas de outras regiões trabalharem aqui. Então a gente convive com pessoas de muitas regiões do Brasil. E a gente consegue colocar isso no teatro, sabe? Você consegue colocar isso nos projetos, consegue fortalecer esse regionalismo. As identidades, é um coletivo, é uma comunidade, mas tem as suas identidades. Isso é importante e a gente está de olho nisso, nos nossos trabalhos. A gente anseia, e eu estou incluído nisso, sempre focar no tornar um grupo profissional. A gente já não no sentido do fazer. A gente já tem a ética do profissionalismo no fazer. Eu digo na questão de aumentar o nosso campo de projeção, que a gente consiga levar os nossos trabalhos para mais público, para mais lugares. Lugares pequenos, comunidades pequenas, lugares grandes, lugares médios. Eu acho que o nosso trabalho ele pode ser visto por mais pessoas, das diversas condições de vida. Mulheres, pessoal de bairro, tá? Porque assim, a gente tem o teatro aqui que às vezes as pessoas acham que não pertence a eles. O teatro é de todo mundo aqui de Macatuba. É um teatro municipal, é um teatro público, é um prédio público que tem que ser frequentado. Então, às vezes a gente levando o nosso trabalho para essas regiões com maior vulnerabilidade, a gente consiga fazer com que eles entendam que a arte é para eles também. A arte é para todo mundo, o teatro é para eles, os nossos trabalhos são para eles. E eu acho que a gente vai trilhar mais esse caminho. É lógico que a gente vai precisar de mais apoio financeiro, mais apoio não financeiro também, porque a gente precisa, além disso tudo, a gente tem uma briga para muitos agentes culturais ou agentes políticos. A gente tem que ficar explicando para eles que a arte é importante, né? Além de toda a questão de produção, de criatividade, para algumas pessoas, infelizmente, a gente ainda precisa dizer que é importante. Muitas vezes causada por essa polaridade política que a gente está passando agora. Então, a gente precisa resgatar isso também. E junto com isso tudo, o Mitos vai ajudar a resgatar público, sabe? O teatro, ele precisa focar na audiência,
focar no público, ver o que eles querem ver o que eles querem curtir no teatro. Como que a gente pode juntar essas questões de mídias sociais, né, que faz mais parte da vida das pessoas, principalmente dos jovens, como levar teatro para jovens, como fazer isso, como não falar da importância, mas como incluir eles no teatro, como resgatar público, né? Públicos espontâneos ou não. Então acho que a gente vai precisar definir alguns locais. Tem uma comunidade X, vamos lá, tipo um trabalho político. Tem um grupo no cinema, vamos lá, vamos ver o que é, vamos trazer esse pessoal, vamos unir com eles, vamos falar que eles é teatro, que eles são elementos do teatro. Não existe teatro sem público. Eu acho que é um caminho que a gente pode trilhar, nem seja um começo, nem seja uma semente, mas que a gente pode ajudar nisso, e devemos. Mitos para mim é acolhimento com trabalho. É acolhimento, não importa de qual cidade você é, não importa com quem você trabalhou, com quem você não trabalhou. O grupo Mitos, ele vai te abraçar, ele vai te erguer e vai te colocar na melhor versão.